Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, jovens? Tudo bem, né? Comigo também tá tudo bem. Então, vamos estudar aí química, né? Hoje vamos estudar sobre pressão de vapor e volatilidade da substância. Então, vamos lá. Olha só, para entender o conceito de volatilidade, vamos ter primeiro ebulição. O que é ebulição? É a passagem de um líquido para o estado de vapor. Sim, você tem um líquido, ele evapora, isso é o quê? Ebulição, tá? E a ebulição tem uma característica importante. Ela ocorre sob o quê? Aquecimento a uma temperatura igual à temperatura de ebulição do líquido. Ou seja, a ebulição, pessoal, vou fazer aqui o desenho, né? Tem um líquido. A ebulição vai ocorrer, a água vai sair da fase líquida, vai passar para a fase gasosa, sob, né, através, na verdade, né, através do aumento do quê? Da temperatura. Então, quando a temperatura aumenta e chega à temperatura de ebulição, então ocorre o quê? A passagem do líquido para o gasoso. Exemplo, a água. A 100 graus a água, vou pegar aqui a água, né? A água, o que acontece quando ela chega a 100 graus? Ela passa da fase líquida para a fase gasosa, ok? Então, a 100 graus é a ebulição da água. É uma temperatura específica da água. Então, a 100 graus tem a ebulição da água, beleza? E ocorre por aquecimento. E a evaporação? Pessoal, a evaporação é o mesmo fenômeno. Ela vai passar do líquido, veja bem, ó, a evaporação, né? A evaporação. Ela também vai passar do líquido para a fase gasosa. Só que com um detalhe, ocorre mesmo em temperaturas inferiores à temperatura de ebulição do líquido. Então, novamente a água. A água a 100 graus não passa do líquido para o gasoso? A pergunta é, então por que a roupa seca no varal se não está a 100 graus? Um dia está, por exemplo, a 30 graus. Mesmo assim a roupa seca. É porque, mesmo com temperaturas menores, um pouco do líquido ele passa da fase líquida para a fase gasosa. Mas um pouco, ok? Então, a evaporação é um fenômeno mais lento, ok? É um fenômeno mais lento e ocorre a uma temperatura menor que a temperatura de ebulição. Então, por exemplo, a água a 30 graus. Ela passa do líquido para o gasoso. Só que o seguinte, aqui ela passa pouco. A quantidade que passa é bem menor, entendeu? Então, isso é evaporação. A água a 70 graus, 80 graus, ela também passa para a fase gasosa, só que menor. Tá bom? Então, a temperatura de ebulição, a ebulição ocorre sob aquecimento. Já a evaporação é um processo mais natural, né? Ou um processo que ocorre a uma temperatura menor que a temperatura de ebulição. Beleza? O que é volatilidade? Então, pessoal, a volatilidade é o seguinte: os líquidos que evaporam com mais facilidade são mais voláteis. Ou os líquidos que evaporam a uma temperatura muito pequena são mais voláteis. Por exemplo, o álcool evapora a uma temperatura menor que a água. Se você passar álcool no seu braço, ele evapora rapidinho. Já a água fica ali mais tempo até evaporar. Então, o que é mais volátil? O álcool. Então, quanto menor a temperatura de ebulição ou quanto menor a temperatura com que um líquido passa da fase líquida para a fase gasosa, mais volátil ele é. Então, volatilidade tem a ver com a facilidade do líquido passar para a fase gasosa. Tá bom? E pressão atmosférica, evaporação. Por que que os líquidos, olha só, por que que os líquidos não saem por aí evaporando totalmente? De repente você colocou um copo d'água, você vai encher o copo d'água lá, aí vai pegar o negócio de madeira, aí olhou o copo d'água e já evaporou toda a água. Isso não acontece. E por que isso não acontece, pessoal? Porque a água quer sair naturalmente, ó, ela quer evaporar. Só que existe, desculpa, só que existe uma pressão contra a água querer sair, contrária. Isso que se chama pressão atmosférica.
Então, pessoal, a pressão atmosférica, ela empurra a água para baixo. A água quer sair, só que ela empurra para baixo. Então, quanto maior a pressão atmosférica, que ela empurra para baixo, entendeu? Mais difícil é a água evaporar, ok? Então, é graças à pressão atmosférica que a água não sai por aí evaporando tudo. Isso é uma coisa boa para nós. Imagina, se colocar um copo d'água lá, a hora que tu vê só tem metade da água, já está evaporando todo o negócio. É complicado, né? Então, a pressão atmosférica empurra a água para baixo para isso ela evaporar. Então, a pressão atmosférica influencia o quê? A evaporação. Beleza? Continuando aí. Pressão de vapor de um líquido. Olha só aqui, ó. Aqui está a definição, tá? Está na apostila de vocês. Vamos imaginar que aqui dentro não tenha nenhuma pressão atmosférica, tá? Tá vendo? Tá fechado o recipiente, tem uma tampa aqui, né? Espaço vazio, tá vendo aqui, ó? Espaço vazio. E aqui tem mercúrio. É um líquido, tá bom? Veja que ele tá nivelado, né? Tem equilíbrio. Beleza. O que acontece? Se retirar toda a pressão daqui de dentro, não tiver pressão, ó, a pressão aqui. A gente vai lá e retira a pressão. Pronto. Deixa eu retirar a pressão. Tá vendo? Ó? A pressão que empurra o líquido para baixo. Não existe mais. Como não existe mais obstáculo, não existe mais obstáculo para o líquido sair, como não existe mais obstáculo para o líquido sair, o que acontece com o líquido? Olha, então ele vai sair. E vai sair o quê? Com bastante. Ele vai saindo, saindo, porque não tem mais nada que o impeça a sair. As moléculas, elas têm uma energia nelas, né, uma energia cinética, e elas saem naturalmente. Tá? Isso falando do líquido, tá bom? Então, esse líquido, o que ele faz? Ele evapora aqui. Então, tudo aqui vai estar cheio desse líquido. Agora, o que acontece? E esse líquido começa a empurrar esse mercúrio que está ali também, ó, começa a empurrar para todos os cantos. Ó, empurrar para cá, empurrar para cá. Então, as moléculas se desprenderem. Empurra, inclusive, esse líquido. Tá vendo? Aí o líquido, tá vendo? Está sendo empurrado para cá, para baixo. Tá bom? E faz aumentar esse nível aqui. Aí, com o passar do tempo, esse líquido que evaporou, aqui em cima começa a se concentrar muito vapor. E ele começa novamente, ó, tá na fase gasosa aqui, né? Ó, fase gasosa. Bom, essa fase gasosa começa novamente a se condensar e virar novamente o quê? Líquido. Tá? Naturalmente. Começa a virar líquido. Até o momento que a quantidade de gás que vira líquido, e nesse meio tempo, o líquido continua virando gás, tá bom? O gás condensa, vira líquido, e o líquido também evapora. Então, a velocidade com que o gás vira líquido e a velocidade com que o líquido vira gás, chega um momento que estão o quê? Iguais. Então, o líquido vira gás e o gás vira o quê? Vira líquido. Vamos arrumar aqui. Isso. Então, a velocidade... Só um minuto. Pane aqui no meu negocinho. Só um minuto. Pronto. Então, olha só. Então, a velocidade com que o gás vira líquido e a velocidade com que o líquido vira gás, chega um momento que é igual. Veja, no primeiro momento está evaporando tudo. Aí depois esse gás começa a condensar. Então, gás está condensando e líquido está virando gás. Então, está esse processo de vai e vem. Nesse momento, quando atinge o equilíbrio, quando a velocidade dos dois é igual, aqui em cima, pessoal, do líquido, existe uma porção de gás. Ok? Aqui em cima existe uma porção de gás. Então, e esse gás que está aqui em cima desse líquido exerce uma pressão. Vou pegar aqui uma cor diferente. Tá? Então, esse líquido que está aqui em cima exerce uma pressão. Ó, esse líquido aqui, o gás tem em cima do líquido, exerce uma pressão para baixo sobre o líquido. Então, nesse momento que exerce essa pressão para baixo, e as velocidades com que o gás vira líquido, o líquido vira gás, está em equilíbrio. Veja, nesse momento nós temos o quê? A pressão de vapor de um líquido. Então, o que é a pressão de vapor de um líquido?
é a pressão que esse gás faz sobre o líquido. Em que momento que ele faz isso? No momento em que a velocidade com que o gás vira líquido e o líquido vira gás. Então, nesse momento, nós temos a pressão de vapor de um líquido. Tá? Essa é uma definição, beleza? E nesse momento desse equilíbrio, nós temos então a pressão de vapor do líquido. E esse líquido, essa pressão de vapor desse líquido, desculpa, a pressão de vapor desse gás aqui que está aqui em cima, tá? A pressão de vapor desse gás, tá? Que está aqui em cima, ele também pressiona esse líquido aqui de baixo, ó, do lado, tá vendo? Ó, empurrando ele, então tem um desvio. Então, chega um momento que tem um equilíbrio também, ó. Tem um equilíbrio. Então, essa pressão desse gás sobre esse líquido é medida pelo desnível aqui desse mercúrio. Tá bom? Então essa é a pressão de vapor do líquido, tá bom? Que está lá na página 3, vocês podem depois conferir também lá. Ó. O vapor exerce pressão sobre a superfície do líquido, tá bom? Então esse gás exerce pressão sobre a superfície do líquido. Isso é pressão de vapor de um líquido, tá bom? Olha só aqui. Isso aqui, a pressão de vapor de um líquido não depende do volume, da fase gasosa, nem da líquida, tampouco do formato do recipiente onde ele está. Ou seja, a pressão de vapor de um líquido é uma propriedade da substância. Cada um tem uma pressão de vapor. Então, olha só, a acetona, olha só a pressão máxima de vapor. A acetona, ó, a 56 graus, ela tem a sua pressão máxima de vapor. Tá? Já o álcool comum, a pressão de vapor dele é quanto? A 78,2 graus. E a água, qual a pressão de vapor dela? A 100 graus Celsius nós temos a pressão máxima de vapor dela. Ou seja, a 100 graus Celsius, a quantidade de moléculas que está evaporando e a quantidade de moléculas que estão condensando, desculpa, né? A quantidade de moléculas que está evaporando e a quantidade de moléculas que está condensando, essa velocidade de subir e descer, essa velocidade é igual. Tá bom? Continuando aí. Pressão máxima de vapor versus temperatura de ebulição. Pessoal, veja bem. Nós temos lá o líquido, né? O que acontece? O líquido quer sair, não é? Ele quer evaporar. Então aqui em cima já tem uma pequena quantidade de vapor de água. Vamos pegar água, né? Uma pequena quantidade de vapor de água, beleza? Só que é o seguinte, a pressão atmosférica ela está empurrando essa pequena quantidade de vapor aonde? Para baixo. Só que quando a gente aumenta a temperatura aqui, vou pegar a água, tá bom? A água é um bom exemplo. Só que quando a gente aumenta a temperatura, mais a água quer sair, mais energia ela tem, mais força ela tem para sair. Chega um momento na água que quando a temperatura dela atinge 100 graus Celsius, quando atinge 100 graus Celsius, a pressão com que a água faz força para sair e a pressão com que a atmosfera empurra a água para não sair, ou seja, a pressão atmosférica e a pressão de vapor aqui da água para sair, ela se tornam iguais. Ou seja, quando a água está a 100 graus, a pressão que ela faz para sair, ou seja, a pressão para cima, é igual à pressão atmosférica que é para baixo. Isso acontece quando a água tem 100 graus. Por exemplo, quando a água está a 50 graus, o que acontece? Quando a água está a 50 graus, a pressão atmosférica é maior. Então a água está lá bem, tá tentando sair, mas não tem força, né? Tá queimando a pressão atmosférica. Quando a água está a 80 graus, a pressão atmosférica continua sendo maior ainda. Agora, quando a água atinge 100 graus, não. A pressão da água para sair é igual à pressão atmosférica que quer impedir ela de sair. Então, esse é o ponto de ebulição da água. Tá bom? Então, aqui está o desenhozinho, né? A pressão atmosférica, né? Aqui é a pressão de vapor, né? Ela quer sair, né? Então, quando é que a água vai entrar em ebulição? Quando a pressão de vapor for maior ou igual à pressão atmosférica, neste momento nós temos o começo da ebulição. A água começa a evaporar. Então, quando atingir 100 graus, a pressão de vapor, né, ela se tornou igual ou maior que a pressão atmosférica, então por isso que a água evapora. Beleza? Falando para a água, tá bom?
Mas isso acontece para todas as outras substâncias. Então, olha só, algumas coisas aqui. Ó. Quanto maior a altitude local, menor a pressão atmosférica e a temperatura de ebulição de um líquido e a temperatura de ebulição de um líquido, e vice-versa. Por quê? Quando vocês, olha só, no pico do Everest, a água, vocês têm isso lá essa informação na página de vocês, página 5. No pico do Everest, a temperatura de ebulição da água é 76 graus. E no nível do mar, né, na praia, a temperatura de ebulição da água é 100. Por que no pico do Everest a temperatura de ebulição é menor? Porque, pessoal, se você pegar uma montanha, quanto mais você sobe na montanha, mais as moléculas estão afastadas uma das outras. Já no nível do mar, as moléculas estão bem próximas. Ou seja, quando elas estão mais afastadas, quer dizer que a pressão, ó, vou desenhar duas flechinhas simbolizando a pressão. Aqui eu vou desenhar 4 flechinhas. Quando você está lá em cima na montanha, tem menos pressão. Quando você está embaixo da montanha, tem mais pressão. Por que mais pressão? Porque as moléculas estão mais juntas. Consequentemente, a água tem mais dificuldade para escapar aqui embaixo, ou seja, para evaporar, do que aqui em cima. Aqui a pressão é menor, então ela evapora mais fácil. O segundo tópico. Quanto menor a temperatura de ebulição de um líquido, mais volátil ele é. Sim. Se ele passa da fase líquida para a fase gasosa com a temperatura menor, é porque ele é mais volátil. Evapora mais fácil, né? Quanto mais volátil for um líquido, maior sua pressão de vapor. Isso. Quanto mais volátil for um líquido, mais vapor tem em cima dele. Então, mais vapor tem em cima dele, consequentemente, maior a sua pressão de vapor. Tá bom? E o último aqui. Quanto maior a pressão de vapor do líquido, menor a sua temperatura de ebulição. Sim. Quanto mais gás, quanto maior a fase gasosa em cima daquele líquido, tá? Que ele evapora mais fácil, né? Ele evapora mais fácil. Então, quanto maior a fase gasosa em cima dele, consequentemente, maior a pressão de vapor do líquido. E, consequentemente, então, menor a sua temperatura de ebulição. Tá? Por quê? Se é um líquido que escapa facilmente, né? Com pouca temperatura já está evaporando, obviamente que é um sinal de que ele tem muita força para poder romper a pressão atmosférica para poder escapar. Beleza? E a panela de pressão? Como é que ela funciona? Pessoal, o que acontece aqui? Nós sabemos que quando se aumenta a pressão, aumenta-se também a temperatura de ebulição. Ó, aumentou a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. Então, o que a panela de pressão faz? Essa tampa aqui faz com que a pressão aqui dentro aumente. A pressão do gás aqui dentro aumente. E quando a pressão aqui dentro aumenta, como é que a água vai evaporar? Ela só vai evaporar se a água aumentar a sua temperatura de ebulição. Então, a água não vai entrar em ebulição a 100 graus. Não é assim? Só que é o seguinte, quando se aumenta a pressão aqui dentro, em vez de entrar em ebulição a 100 graus, por exemplo, ela vai entrar em ebulição aí, mais ou menos, a 110 graus Celsius. Peraí. Ela entraria a 100 graus Celsius, uma panela aberta, 100 graus Celsius ela evapora. Se eu fechar a panela, ela vai entrar em ebulição a quantos graus? 110 graus. Aí vem a pergunta, onde o alimento cozinha mais rápido? A 100 graus Celsius ou a 110 graus Celsius? É claro que a 110. Então é por isso que o aumento da pressão faz a temperatura de ebulição aumentar e, consequentemente, a 110 graus Celsius o alimento cozinha mais rápido. É por isso que a panela de pressão acaba economizando gás e acaba fazendo com que o alimento cozinhe mais rápido. Tá bom, pessoal? Então, foi tranquilo, né? A nossa aula, né? Aula dócil, né? E vou fazer com vocês também alguns exercícios, beleza? Até a próxima. Que Deus abençoe vocês, tá?